Fala Vitrais, estamos começando o primeiro nosso Vitral nesse formatinho aqui, né? Sim. Gostou? Eu comecei do nada, né? Ah, você ficou surpreso, Eu não né? esperava. Pois é, porque é o seguinte, galera, a gente tava tentando gravar um vídeo aqui de 1 minuto e meio e a gente demorou 20 minutos para gravar. 20 minutos É, do play, né? do Porque antes a play. gente ficou Verdade. no teste por 1 hora, né? É verdade. Então a gente combinou de gravar esse aqui mais espontâneo mesmo, porque tem mais tempo para falar, né? Então a gente Sim. pode... Não precisa se exagerar também, né? Aham. Mas tá bom. Enfim, a gente vai dar recados aí nesse normal? Sim, mano, mas Fala os assim, recados eu acho aí. que o episódio todo já é recado. Ah, né? já é um grande Já é um recado, grande né? recadão, Justo. assim, né? A gente está começando um novo formato aqui de nosso vitral. Normalmente a gente Sim. faz o nosso vitral com alguns convidados, assim, amigos nossos. A gente fez de Natal, de Dia das Crianças. Uhum. Eu acho que é isso, né? Ou A gente então, fez alguns aqueles assim, lá atrás, que a bem gente mais fazia, antigo, né? nós dois, um de cada lado da mesa, né? Trocando Tipo ideia assim. sobre algum tema, né? Sim. Mas aí, galera, a gente quer fazer alguns nossos vitrais Uhum. Acho que é isso. nesse formato assim, mais bate-papo sobre algum assunto. A gente pode pegar aí perguntas que vocês mandarem no Instagram ou direto pra gente, enfim. Então já fica a dica aí. Tem algum tema, cara, vocês deviam conversar sobre tal tema? Deixa aí nos comentários, né? Ou manda pra gente em algum lugar, que Uhum. pode ser temas aí de próximos nossos vitrais em um formato um pouco mais curtinho, né? É. Os episódios de umas meia hora, assim, né? Uhum. É legal porque a gente também... A gente gosta de falar, né? Nós dois, né? Sim. Então, assim, geralmente a gente tá aqui para ouvir o que a outra pessoa tem para falar. Exato. Mas é legal a gente ter esses momentos assim onde a gente fala, né? Onde a gente, sei lá, expõe aquilo que a gente tá vivendo, as coisas que a gente tá pensando, né? Sim. É legal. Mas antes disso, né, a gente falar dos nossos projetos, a gente falou que a gente ia falar sobre o futuro do Vitral, né? Inclusive é o nome desse episódio, é isso Exato, mesmo? o futuro do vitral. Futuro do Vitral. E aí, cara, o que tem esse ano pra gente? A gente já tava gravando aqui, inclusive, o vídeo do Vitral na Cidade, né? Uhum. Que é o nosso primeiro evento, finalmente. A gente tá prometendo esse evento tem 2 anos, mais ou menos. Desde que começou o vitral, a gente já falava que ia fazer eventos, né? Então, sim. assim, uma coisa para esperar aí do futuro do vitral é a gente ter eventos, né? Uhum. Você vê a nossa cara por aí, tanto nos nossos próprios eventos, quanto a gente aparecer mais em alguns eventos, né? Cobrindo, né, os Sim, eventos. cobrindo alguns eventos, sei lá, dando palestra. Sim. Oficina, agora em março mesmo a gente vai estar no evento da galera dos cristãos criativos, né? Exato, verdade. A gente vai dar uma palestra lá, uma oficina, né? É. Sobre como ter seu podcast, como funcionam as estruturas, como definir temáticas, enfim. Como ter um podcast sendo pobre. Como fazer seu próprio podcast. Essa é a nossa especialidade, esse é o nosso nicho, né? Nosso nicho é A nossa especialidade é essa, nível hard. Mas a gente esteve já nesse início de ano aqui agora em janeiro, no Nefiday também, gravamos um episódio lá, e deve ter alguns eventos ao longo do ano aí que a gente deve cobrir, né? Gravar com os convidados, palestrantes, artistas, seja quem estiver lá. Uhum. Então você vai ver a nossa cara mais presencialmente também. Sim. E tá nascendo o Vitral na Cidade. O que é o Vitral na Cidade? Cara, o Vitral na Cidade é como se fosse assim, as nossas ideias aqui, que a gente tanto fala, tanto papeia, desaguando em um evento. Olha que bonito, poético isso, né? Desaguando em um evento, desaguando em um encontro presencial. Porque é muito legal quando a gente encontra pessoas que nos escutam. Eu não te falei, eu fui numa igreja esses dias e o cara falou, pô, o Vitral ficou entre os 3 mais ouvidos do meu Spotify, sabe? Isso é muito legal, né? Isso acontece direto, assim, onde a gente vai, esses que a gente citou mesmo aqui. A gente foi no Nefiday, chegou lá, veio um cara conversar com a gente, nós, escuta vocês tem 1 ano e tal, até tirou foto com a gente, achei uma massa. Chique, Depois, né? na semana seguinte, a gente foi gravar no Labri Brasil. Sim. A gente gravou 2 episódios lá, com a Jacira e com a Alessandra Fortes, que é uma das coordenadoras lá do Labri. E também tinha umas 2, 3 pessoas lá que chegaram, gente de outros estados, assim, que a gente nem conhecia, que verdade. escuta o Vitral e tal. Que já ouve. E outros que já era conhecido seu, enfim, gente conhecida também Vitral. Então, onde a gente vai, assim, a gente esbarra com alguém que legal, conhece né, o mano? Vitral, né? Legal. Isso é massa. É porque, tipo assim, cara, a real é que a gente vai crescendo muito aos poucos, né? A gente tem um público, assim, que é muito legal, que é muito interessado, mas a gente não tá nos topos, assim, né? Tipo assim, a gente não conversa com as pessoas famosas, etc. Até porque a nossa proposta sempre foi, tipo assim, trocar ideia com a galera lá do B, né? Uma galera que tá... Claro que não tem problema, né? Se 1 milhão de visualização tá legal, né? Não tem problema. Até porque o AdSense vai ser interessante para nós.
Mas, então, às vezes a gente não tem, por a gente não ver grandes números, etc., às vezes a gente não tem essa dimensão, né? Uhum. Onde está chegando e tal, e o quanto está impactando a vida de algumas pessoas. Então, é sempre muito legal receber esses feedbacks. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente vai viver tudo isso num evento, num encontro, assim. Então, o Vitral na Cidade é esse lugar onde a gente se encontra para conversar intencionalmente sobre os temas que a gente fala aqui no Vitral. Qual que é o nosso tema principal, né? O nosso tema principal é o diálogo da fé e da cultura. O diálogo mais especificamente no nosso caso, né, do cristão e a cultura. O que pode dialogar? Qual que são as ligações que existem? Quais que não podem existir? Tem que ter algum limite? Não pode ter algum limite? Sei lá. Todas essas questões, né, são questões que tem pessoas que estão pensando nisso há muitos anos, né? Sim. E a gente está começando a conversar sobre isso cada vez mais agora, eu acho. Sim. E nós dois estamos já vivendo isso há muitos anos, né? Uhum. Mas talvez falando para a internet há pouco tempo, né? Produzindo material e etc. há pouco tempo em relação a isso. Então, eu acho que é construir uma coisa mais sólida, assim, sabe? Não só ter um podcast sobre isso, mas ter um evento e ter coisas rotineiras, assim, sabe? E eu acho que é assim que se forma uma cena mesmo sobre isso, né? Aí fica a dica, né? É por isso que eu, por exemplo, junto com alguns amigos, a gente criou o Cena à Vista, que é a ideia de manifestar todas as ideias que a gente tinha na cabeça em relação à música, né? Fazer isso na prática, né? Uhum. E levar isso para a cidade mesmo. Então, por isso Vitral na Cidade, embora o nome tenha sido o Madison que deu a ideia. Eu fiquei surpreso que você deu um bom nome, geralmente são péssimos nomes. Geralmente, quase tudo ele que deu o nome, né? Mas, cara, muito bom esse nome. Mas assim, né, eu gosto dessa ideia da cidade também, né? Que a gente tem lá o texto de Jeremias, de contribuir para a paz da cidade, Sim. né? E essa ideia de nosso enraizamento, né? Da gente reconhecer de onde a gente é. Falar, cara, eu sou mineiro, né? Isso. Sou de BH, né? Sou de Sabará. Isso. A gente falar de onde a gente é e contribuir para o lugar onde a gente está, né? Porque a gente pode ficar sempre com a internet, com uma cabeça muito nas nuvens mesmo, assim, né? É o termo, né? De estar na nuvem ali, os nossos arquivos, e que você não tem uma raiz, assim. Você não tem pé no chão. Você não tem um pé no chão, você não pertence a lugar nenhum, porque simplesmente você está ali jogado, produzindo conteúdo na internet. Então, a música com os streamings se torna isso, porque simplesmente você não está tendo contato ali com as pessoas. Tem gente que tem 1 milhão de ouvintes no Spotify, só que se vai fazer um show, ela não consegue botar tanta gente assim, né? Porque ela não tem aquela raiz das pessoas conhecerem ela de verdade. Ela acaba sendo virtual ali. E agora com inteligências virtuais mesmo, eu vi um vídeo engraçado, assim, que eles pegaram a Ana Paula Valadão cantando Eu Vou Tomar um Tacacá. É mesmo? Pô, quero ver. É muito engraçado. Vai estar na descrição. Só que inteligência artificial, assim, pegaram a voz dela, o vídeo dela, e botaram ela cantando aquilo. E sim, cara, se você não soubesse que é inteligência impressionante, artificial, mano. você pensa que foi mesmo. Eu vi ontem um vídeo do Chester Bennington, né, que é o vocal do Linkin Park, cantando aquela música Bohemia, né? Bohemia Rhapsody, né? Não sei, provavelmente não é essa a pronúncia, né? Mas do Queen, né? Cantando Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go, tá ligado? Tudo isso, o Chester estão cantando isso, enfim, nunca cantou isso na vida real, né? Então a gente tem possibilidades muito loucas, né? Mas estava falando... Mas aí, o que é o lance, assim, de a gente estar pessoalmente? Porque pessoalmente você não tem como fazer isso. Não tem como eu botar sua boca mexendo aqui falando outra coisa. Total. É a pessoa real ali, né? Então, assim, essa questão do presencial, da gente estar junto e... né, ali com as pessoas e contribuindo com o local onde a gente vive, não é só... É muito legal, assim, sei lá, tem gente que escuta o Vitral aqui lá em Portugal, né, eu vejo naquelas métricas lá e tal, que tem gente que mora em outro continente escutando a gente, isso é muito massa. Só que o presencial, o contato presencial, da gente estar ali com a pessoa, naquela hora, vivendo aquele momento, e aí entra aquilo também o sacramento do momento presente. Sim, bonito, hein? Ouvi com o Guilherme de Carvalho, não sei se é dele, mas esse sacramento do momento presente, que é aquilo ali, a gente está vivendo aquele momento, naquela hora, com aquelas pessoas. Isso. Pode ser gravado, você pode ver depois, mas aquele momento ali é único, assim, aquela interação, as pessoas estão ali para viver aquilo. Então, tanto esses dois aspectos, né, de estar junto presencialmente e
de ser na nossa cidade, né? E no centro da cidade, né, cidade, mano? Isso é muito sim. legal, assim. De onde muita coisa acontece, né? Muita coisa passou por ali, né? A gente está ali. Vai ser bem na Praça da Estação, que é um dos pontos, assim, os primeiros locais que foram construídos da cidade, né? Aquela região ali. A cidade nasceu ali. Então, né, Belo Horizonte está com 112 anos, eu acho. 112? Acho que é Por aí. 112, hein? Eu acho que é isso. Eu acho que é. 100 e alguma coisa. Não, tem mais que isso. É? Porque a gente tá em 2024 já, Belo Horizonte é 1897. Deve estar com 125, assim. Procura aí no Google que você vai saber. Não sei. Mas, assim, muita coisa nasce dali, né? Então, a gente tem a cidade se formando a partir dali. A gente tem, né, o carnaval que passa ali do lado, tem batalha de rap na esquina de onde a gente vai estar ali, no Viaduto Santa Teresa. O Nacional, inclusive, a Batalha de Rap Nacional, foi um evento gigante. Eu fui lá esse ano, inclusive. Cara, um evento gigante, assim, que parou aquele quarteirão ali, sabe? Tava cheio, muito legal. Então, assim, é um berço de muita cultura. Belo Horizonte em si é um berço cultural muito grande, né? A gente viu grandes movimentos artísticos, né? Nascer daqui, né? Clube da Esquina e por aí vai. A gente tem muita contribuição no cenário de teatro, enfim, né? Grupo Galpão, né? Grupo Galpão, que já está aí há mais de 40 anos, né? Outras companhias também que tem, né, 30, 40 anos assim, de existência aqui em BH. A galera do rap agora, tem uma galera saindo assim de BH, muito forte, porque sempre foi de São Paulo e Rio de Janeiro, agora a galera saindo assim, então é muito legal, mano. Ver a nossa cidade, no nosso estado, sendo protagonista em algumas cenas assim, né? Muito legal. Mas enfim, então a gente não falou sobre o tema, né? Que vai ser o Vitral na Cidade, o tema o cristão e a cultura brasileira. Então a gente vai falar sobre esse diálogo do cristão e a cultura, mas mais especificamente sobre o cristão e a cultura brasileira. O que é muito legal, porque eu estava falando outro dia, né, lá no Instagram, que em um determinado momento da vida, eu percebi que eu tinha perdido muitas coisas, deixado de conhecer muitas riquezas da cultura brasileira, porque eu não tive acesso mesmo, assim, sabe? É claro, né, por questão religiosa e tal, muitas coisas assim, né, que era essa ideia, uma coisa mais demonizada, né, tipo assim, poxa, aquilo lá é música do mundo, aquilo lá é cultura do mundo, e eu perdi muito disso, né. Então a gente, depois de mais velho, né, que eu fui entender a riqueza da cultura brasileira, eu fiquei muito impressionado, cara, assim, o quanto a gente tem coisas aqui que não perde pra nada no mundo inteiro, assim, sabe? Quanto a nossa música, mesmo, nossa música não perde nada pra lugar nenhum do mundo, assim, a música mineira nem se fala, é absurdo. Pessoas do mundo inteiro admiram a nossa música e tal. Isso é uma discussão gigantesca, né? Mas, assim, existe muita coisa preciosa, né, pra nós. E entre nós, assim, que às vezes a gente que está dentro da igreja, o cristão, ele não dá valor e ele ainda desvaloriza, né? Por que ele desvaloriza? Porque a gente sabe que a nossa sociedade, né, é contaminada pelo pecado, né? A gente já entra na teologia aqui, já do nada, pregação, né? Mas é contaminado pelo pecado, né? Não tem jeito, né? Isso tem que ser falado mesmo, assim. Então tem muita coisa ruim, né? Muita coisa má, assim, no meio de tudo isso. E aí o cristão olha para tudo isso e joga o bebê fora junto com a água suja, né? Ao invés de olhar para a cultura que está sendo feita e entender mesmo, como a Bíblia fala, que todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom, vem de Deus, né? Vem direto do Pai das Luzes. Então, tipo assim, cara, isso para mim é uma coisa muito cara, sabe? Para mim, o Cena Vista existe por causa disso, o Vitral existe por causa disso, tipo assim, porque isso na minha vida, essa divisão, me tirou muitas coisas, assim, muita riqueza. E depois que eu fui conhecer essas coisas, eu percebi o quanto de beleza estava espalhada por aí, que eu poderia desfrutar e eu não estava desfrutando, né? E outra coisa sobre essa questão da cidade, né? Quanto que a gente desfruta pouco da cidade, né? Depois de mais velho também, que eu fui passar, por exemplo, aí em museus, né? E alguns lugares são abertos, né? De graça também assim. Tem um circuito grande de museus, né? Pois é. Ali, Circuito da Praça da Liberdade. Exposições e tal. Mais de 10, e outros espalhados em BH, e boa parte de graça mesmo. Ou é um preço, assim, R$10, R$20. Sim. A gente... E aí, não só o cristão, né? Que tem essa questão da divisão com a cultura, mas também o cristão pobre, né? Que é um outro recorte ainda, né? Que é tipo assim,
O pobre, ele já não acha que esses lugares são pra ele, né? Sim. Tipo assim, ele passa, ele vê um negócio chique, né? Igual CCBB, por exemplo, né? Ele fala, pô, deve ser caríssimo pra entrar, né? Seguranças na porta, né? Tipo assim, né? E na real é só ir lá e retirar o ingresso, né? E entrar de graça, tipo assim, não tem preço nenhum. E aí você vê exposições do mundo inteiro lá, né, cara? Eu fui ano passado na do Dois Irmãos, né? Dos Gêmeos. Dos Gêmeos, Também. cultura hip hop, cara, lindo, 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 assim. E sempre tem uma coisa nova lá, e é só chegar, retirar o ingresso e ir lá, e tá disponível, assim, né? Sim. Esses dias eu fui no Parque Ecológico, foi o meu aniversário lá, né? Eu chamei uma galera e a gente foi comemorar o aniversário lá. Cara, um espaço na cidade, assim, que eu desconhecia, assim, sabe? Você não conhecia lá? Não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas assim, eu não conhecia aquele lugar, nunca tinha ido lá. Como e aí, tipo assim, é um lugar popular, mas eu tenho certeza, mano, certeza que tem muita gente que não sabe. Você já foi no Parque Serra do Curral? Nunca fui também. Outro massa. Que assim, basicamente só tem entrada e a ideia é você subir a Serra do Curral. Mas você tem umas trilhazinhas, você tem um mirante lá, enfim, e é um lugar muito bonito, assim, Sim. de se ir e é de graça também, tá ali, né? A gente tem um Parque Mangabeiras, esse você conhece bem, né? Você já falava Sim. Sim. E aí você tem, por outro lado, o Parque Serra do Curral, mas é um outro parque desconhecido, assim, que ele é mais recente, talvez uns 10 anos que ele existe. Mas, cara, acho que nunca tem fui, muita né? coisa, assim, na nossa cidade, assim, que a maioria das pessoas não conhece, assim. A maioria das pessoas acaba ficando muito nos shoppings, Sim. né? Pois é, né? Que doideira. É claro que a gente, tipo assim, é muito cômodo, né? Você vai pra um lugar, tá tudo lá, né? É tipo assim, tem entretenimento, tem comida, tem compra de roupa e etc. Mas quando você vai nesses outros lugares, você encontra uma riqueza muito diferenciada, né? Assim, são coisas muito diferentes, assim. Sim. Que a gente não vai... Coisa que a gente não vai vivenciar na internet, assim, né? Sim. Não dá, cara. Realmente não dá, assim. Você Mas vê um quadro ali, tipo, na sua frente, uma exposição, uma estátua, sei lá, um negócio assim. É muito diferente, cara. Não é a mesma coisa. Mas a gente começou falando sobre a relação cristã com a cultura e tal, e cultura brasileira. Você já estava conversando com uma pessoa, assim, a gente deve se relacionar mesmo com a cultura, e o fato é que a gente simplesmente já está se relacionando com a cultura. Isso, esse é o ponto. A gente simplesmente já está imerso na cultura, só que talvez, principalmente, algumas artes, né, talvez para o cristão teve alguma resistência, principalmente a música, teatro, essas são as que têm mais resistência. Cinema, uma parte tem resistência, outra nem tanto, mas ou bem televisão. Pouco, né? O crente consome Hollywood pra caramba, Sim. né? Só que assim, talvez assim, de alguns anos para cá, por causa de algumas polêmicas, algumas pautas, né, e tal, sim, sendo levadas mas pro acho cinema, que é um nicho o cristão muito pequeno. ficou um pouco mais resistente. Mas ainda assim, cara, todo mundo assiste filme, entendeu? Sim. Agora, e a gente absorve muita coisa da cultura externa, assim, do Brasil. Então, assim, na ideia de música, a música considerada litúrgica, cantada na igreja, é a música que era o comum de ser ouvida não só na igreja, mas em qualquer ambiente, na Europa, Estados Unidos, de um século atrás, né? Algumas músicas. Aí mesmo que as músicas novas que chegaram aí, de worship e tudo mais, também é o que é o comum de ser ouvido em uma outra cultura, entendeu? Que fora do ambiente da igreja não é a música que o brasileiro escuta, né? E supostamente é neutro, né? Assim, aquilo supostamente é santo. E aí, por exemplo, eles batizam um estilo musical como uma adoração, né? Essa música é adoração. Não, vamos botar uma música mais adoração. Tipo assim, sendo que a gente tá falando de um estilo, né? Sim. E provavelmente do worship, a gente tá falando de um tipo de rock, um rock inglês misturado com pop, uma coisa bem Coldplay, assim, né? Então, tipo assim, desculpa, mas o worship, ele não é um estilo santo, né? Sim. É que a galera acha que aí existem essas teorias, né? Que é tipo assim, são estilos que a gente pode fluir mais, sabe? Tem essa vibe, assim. Não, tem várias coisas. E, cara, assim, eu tava lendo Salmos, né? E os instrumentos que é citado em Salmos, eu imagino que é muito um samba que eles faziam. Porque um negócio... louvai ao Senhor, com tamborins. Muita bagunça, né? Não. Seria um negócio projetado, provavelmente. Porque o que é descrito ali é instrumentos de cordas e tamborins. Velho, cavaquinho, pandeiro, puído, por aí vai, assim, né? Então, é um bom estudo para fazer, tipo assim, qual será que era o ritmo aproximado, assim? Provavelmente já deve ter uns estudos aí.
em algum lugar, né? Sobre eu isso. não sei assim, se conseguir. Eu acho bem difícil, assim, né? Imaginar como que era a música de 4 milênios atrás. É, Eu acho bem difícil. Mas pelos instrumentos alguém deve ter escritos, feito né? isso já, pô. Porque assim, eu duvido que quando no Salmo tá lá, louvai ao Senhor com tamborins, com não sei o quê, eles estavam tocando. Uma coisa super lenta, tipo. É lenta, assim, tum, Tum, tum. tum, tum, Eu duvido, mano. tum, Com certeza era um tum, sambão, tum. Um andamento lento, assim, né? entendeu? É. E era a forma de. O padrão da música de judaica era isso. Uhum. Algumas, assim, né, que às vezes tá lá assim, é pra tocar só com uma harpa, aí eu Uhum. imagino de uma coisa mais calma. Sim, Então, eu claro que imagino deve que era ter bem. uma variedade, né? Devia ter uma Claro, variedade. claro. Mas fato é que eu creio que Deus aprecia essa diversidade cultural, assim. É. E na hora que a gente pensa lá em Apocalipse, né? Isso é Todos lindo. os povos, todas É. as culturas, está ali diante de Deus, né? Então existe uma redenção das culturas, Uhum. né, em Cristo, né? Deus nos deu essa capacidade de produzir cultura, a gente está produzindo culturas diversas, tudo isso vai ser redimido em Cristo, tudo vai glorificar a Ele, a gente vai ter essa diversidade toda na eternidade, né? Sim. E é importante que a gente esteja contribuindo para essa diversidade agora, né? Imagina, a gente chegar diante de Deus e tipo, cara, nós os filhos de Deus, a gente não produziu boa cultura aqui da nossa nação, assim, o que a gente chega com um negócio diante de Deus ali na eternidade, que é igualzinho, tipo, tem isso aqui Sim. de outros países já. Uhum. Da cultura brasileira mesmo, a gente não tem tanto para apresentar ali na eternidade para Deus. Pô, a gente desprezou, a gente Porque a deixou gente de desfrutar o que já tinha, né? Que Deus falou assim, não, eu dei pra uma galera lá um negócio da horaça lá. Era só pegar lá e usar. Mas, tipo assim, ser, tipo, por alguma razão e etc. E é claro, tem várias razões, né? Até teológicas para isso, né? Por que a galera despreza esses ritmos e etc. Mas o louco é que a gente pode fazer isso diferente e é muito legal pensar sobre a cultura brasileira, a riqueza dela e pensar naquele momento, né? As pessoas chegando e colocando, né, suas riquezas culturais, né, aos pés de Deus, aos pés do Senhor, e entregando o que cada um tinha ali e o que há de melhor, né? Tipo assim, o que havia de belo, sabe? Uhum. E aí eu não acho que vai, sei lá, né? Imagina, sei lá, o quanto de coisa vai ter, né? Que a gente nem imagina, sabe? Tipo assim, quanto de ritmo, quanto de linguagens diferentes, expressões muito diversas. A gente geralmente tem nas nossas igrejas, e aí também tem razões teológicas para isso, né? Mas assim, a gente geralmente tem nas nossas igrejas ritmos muito, muito limitados, né? Assim, mas, poxa, eu acho que talvez não precisa ser assim, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, tem um outro lugar que eu defendo também, e aí pensando no Cena à Vista, né, que é o coletivo que eu tenho junto com os meus amigos, eu penso que nem tudo que o crente precisa fazer também precisa ser dentro da igreja, né? Tem esse lugar. Eu acho que também é um erro que a galera comete também. Sim, que é um ponto que nós, como Vitral, e nós, individualmente, temos tentado contribuir, assim, para nossa cidade. Sim, perfeito. Colocando assim, você com música, com Cena à Vista, e eu com teatro, né? E aí a gente pode até falar um pouco dos nossos projetos pessoais aí para esse ano, né? Esse ano de 2024 eu estou começando uma produtora, Tamareira Produções. Porque Tamareira a gente tem uma árvore que produz as frutas tâmaras, que no seu modo natural pode demorar aí até uns 100 anos para produzir frutos, né? Hoje com técnicas modernas é mais rápido. Mas você tinha a ideia de que você está plantando aquilo para outras gerações poderem desfrutar, né? E é algo que vai resistir ao passar do tempo. E que está contribuindo não só para você, mas para o seu povo, né? Não é só para você que vai colher daquilo, mas pessoas que você não conhece vão poder usufruir daquilo. Então eu gosto dessa analogia. E com a Tamareira Produções, esse ano eu vou produzir 2 espetáculos. Vou estar em cartaz no Centrão de BH ali, no mês de junho, com o espetáculo Sara Faça as Malas, no Teatro Cine Brasil Valorec, que fica bem na Praça 7, bem no Centrão de BH ali também. E eu tenho tentado levar isso enquanto crente, enquanto cristão, ocupar esses espaços, né? A gente tem pouca ocupação dos crentes no teatro, né? A gente tem muito teatro na igreja, mas pouca igreja no teatro. Sim.
né? A gente tem muita gente fazendo assim, teatro nas igrejas e tal, isso é legal. Alguns até com uma qualidade bem profissional mesmo, que algumas igrejas fazem, mas no espaço do teatro mesmo é bem raro você ver algum cristão ocupando. Basicamente, assim, no Brasil quem faz isso é só a Companhia MC, né? Em São Paulo, no Rio, eles ficam em temporada. Mas aqui em BH mesmo, na nossa cidade, a gente quase não tem ninguém, assim. Então, é muito meu sonho, assim, de estar ocupando esse espaço e de ver outras pessoas se levantando, né? De qualquer hora que eu for ali pegar o calendário cultural da cidade, eu tenho ali, pelo menos, um cristão ali ocupando o espaço do teatro com uma peça, seja mais confessional ou, sei lá, de qualquer outro tema, assim, mas que tenha a nossa cosmovisão, né? E com a música também, né? O que você tem aí com o cenário? A música, cara, um sonho meu que artistas cristãos possam viver da música, sabe? Isso é uma coisa que eu penso, né, e me debruço, assim, já há alguns anos, e aí fui virando essa chave, né? Primeiro virei essa chave conversando com pessoas, etc., até chegar ao ponto de virar essa chave para mim, né? Tipo, eu mesmo viver da música, que é o que eu tenho feito agora. E então, assim, vivendo da música, dando aula, tocando em casamento, tocando, fazendo show meu, fazendo evento do Senna, tudo isso que envolve música. O meu sonho é mostrar para outras pessoas que isso pode ser realidade, sabe? E aí, o que acontece? Por que o Senna nasce, né? O crente, geralmente, ele está dentro da igreja, e a gente falou sobre isso, da questão da música aqui, né? Que os ritmos são muito pouco variados, às vezes, e às vezes ele tem uma música ali que não se encaixa no momento de culto, né? Por diversas razões, e aí ele acha que a música dele não serve para nada, né? Ele não tem um palco para essa música. Então o Senna existe para construir palcos, para que essas pessoas possam tocar, para que as pessoas tenham um lugar para elas se promoverem mesmo, assim, sabe? Para que isso seja real, assim, para que a música delas tome outra dimensão. E aí eu vejo que é um processo muito longo, assim, às vezes. Primeiro, para o artista, ele se assumir como artista, né? Eu acho que isso já também é uma missão do Senna, assim. Chega ali uma pessoa que veio da igreja e que nós somos um coletivo de artistas cristãos que não necessariamente fazem músicas gospel, né, e confessional, assim. Então, geralmente o artista chega ali na igreja, chega ali no coletivo, e ele ouviu a vida inteira dele que artista é uma coisa ruim, né? Tanto geralmente é usado como um xingamento, né? Você tá muito artista. É artista ou é adorador, né? Tem esse papo, né? E aí, um dia uma pessoa falou comigo isso, tipo assim, ela falou assim, não, você tá muito artista. Eu falei assim, obrigado. Te agradeço. Muito bom, obrigado por isso. Tenho lutado muito para isso, para me tornar muito artista. Mas isso é uma coisa que a gente, no Senna, a gente lutou muito para se assumir mesmo como artista, porque é um passo muito importante da formação, né? Artista é quem faz arte, né? E porque tem dois lugares aí, né? Por que as pessoas não se assumem como artista? Primeiro porque ela acha, às vezes, que isso é uma coisa muito chique, né? É uma coisa, nossa, para eu ser artista eu preciso pintar um quadro, eu preciso, sabe, viver disso, eu preciso ser aquela pessoa meio viajada, assim, super conceitual e tal, preciso me vestir de determinada forma. Cara, não é isso, né? Para você ser artista, você precisa produzir arte e viver a arte, a realidade é essa. Você não precisa nem viver da arte, isso é uma questão que muito poucos, né, infelizmente, vão poder viver da arte, né? Essa é a grande realidade. Mas existem muitos artistas que estão por aí, fazendo outras coisas, mas fazendo arte boa, né? Essa é a realidade. Então, assim, o Senna existe para fazer com que pessoas também se assumam como artistas, sabe? Você é um artista, você faz arte, você é um artista, e agora o seu processo vamos amadurecer como artista. Você sabia que você pode fazer um show, sabe? Esse é o ponto, assim, porque às vezes, dessa parte de, beleza, eu toco no meu quarto, né, vou fazer um show, é um salto muito gigante, né? Tipo assim, cara, eu vou agora cobrar ingresso para as pessoas irem ver eu tocando. Precisa de uma autoconfiança legal, né? E precisa de uma autoconfiança também para fazer uma peça, né, em que as pessoas convide as pessoas e acredite que elas vão ir, né? Mas tudo isso é possível, cara. Primeiro porque talvez você tenha poucos amigos,
Mas seus amigos têm amigos, então, tipo assim, já começa aí, né? Uhum. Esse é o primeiro passo, tá? Se você é um artista iniciante, né? Começa pelos seus amigos. Se você é crente, começa pela sua igreja. Se você não é crente, começa por um clube que você participa, pela sua escola, sei lá. Olha para aquilo que está à sua volta, né? E abraça isso, assim. Principalmente se você não é uma pessoa que tem muitos recursos, né? Financeiros e etc. Você não vai conseguir começar já com um grande público, né? Às vezes você não vai conseguir impulsionar uma campanha lá no seu Instagram e etc, né? Mas faça isso que está próximo. Então, Cena existe para isso, mano. Cena existe basicamente para essa questão. E esse ano a gente tem focado muito assim em se encontrar mais, nós como artistas, nos encontrarmos mais para falarmos na prática o que a gente vai fazer, sabe? E foi muito legal, porque no nosso último encontro tá todo mundo assim com muitos Todo projetos mês, mesmo, sabe? Vocês estão encontrando todo mês? Todo mês, uma vez por mês. E a gente teve o nosso encontro agora em janeiro, né? E aí a gente vai assim, eu não sei quando esse episódio sai, né? Mas enfim, a gente vai fazer encontro todo mês pra gente ter essa coisa de se incentivar também, sabe? E pensar o que a gente pode ajudar um ao outro. Então, às vezes um fala assim, cara, eu não sei como fazer um arranjo para minha música. O outro fala, pô, eu sei, então vamos lá. O outro não conhece um produtor, sabe? Então, isso é uma coisa muito legal que eu aprendi com o Rodolfo, né? Inclusive, que vai estar lá no nosso evento no Vitral na cidade. Ele fala muito sobre o Makoto Fujimura, né? E o Makoto fala sobre os estuários, né? Que é um lugar onde os rios se encontram, né? E aí, nesse lugar onde se encontra ali, começa a acontecer um ecossistema ali, sabe? Um ecossistema onde nascem organismos, né? Tipo algas, sei lá. Aí tem ali peixe, e aí existe todo um ecossistema ali que vive naquele lugar e produz algo bom, sabe? Então, o Makoto propõe que ao invés de nós, como cristãos, pensarmos numa ideia de só uma contracultura ser bélico, né, contra a cultura, que é claro que existe um fator, né, existe um vetor contracultural no cristianismo, não tem como negar isso, mas em vez da gente ser só bélico, né, da gente colocar uma guerra, da gente ser propositivo, que é o que a gente tenta fazer aqui no Vitral, né, tá dando sono, né, é muito papo, né, palestrinha, mas da gente tentar propor, é porque a gente tá cansado, da gente tentar propor algo que seja construtivo uns pros outros, sabe, construir algo. Mas enfim, tudo isso para falar do Cena. Um resumão aí sobre o que é o Cena. Mas em relação a mim, finalmente, Deus quiser, por favor, meu Deus, me abençoe. Eu vou lançar, a gente tá gravando aqui dia 2 de fevereiro. Tá, 2 de fevereiro. Cara, no máximo, tá? No máximo, escreve isso aí. No máximo março. Vamos botar isso aí, sai. A primeira música, o primeiro single. E aí daí pra frente eu começo a lançar os outros singles e lanço o meu EP, né? Cara, tá muito legal a música, muito legal, assim. Pô, me manda, eu não vou te mandar. É muito legal. E quero voltar, cara, a focar mais nessa questão do autoral, né? Sim. Porque como eu tenho essas outras coisas, né, que a gente precisa fazer para ganhar dinheiro mesmo, assim, né, nesse início principalmente, eu foquei muito em dar aula, né, ano passado, e tocar em casamento e tal. E essa questão do autoral ficou ali, mas ficou um pouco de lado, assim. Então eu quero voltar a pensar nessa questão do autoral esse ano, assim. E desembolar essa questão. E é isso. Tem mais coisa? Sempre tem, né? Mas é isso. A igreja também, graças a Deus, tenho vivido coisas legais na igreja, me envolvido mais, tentado, sabe, estar mais engajado e tal. E é isso. Sim. O que mais? Acho que é isso, cara, assim, dos nossos projetos. E aí, assim, para quem tá nos ouvindo, né? Inclusive a Siri tá nos ouvindo aqui. Sempre, né? Para quem tá nos ouvindo, né? Assim, é muito legal vocês poderem estar com a gente nesses eventos. A gente vai ter o Vitral na Cidade em março. Tem meu espetáculo ali em cartaz durante todo o mês de junho. Vou ficar 4 semanas em cartaz. Devo fazer outro espetáculo em outubro também. A gente deve ter outro Vitral na cidade, se Deus quiser, ali para agosto, talvez mais um pro fim do ano. Vai ter shows aí do Cena, né, festival, sarau, por aí vai, né, ao longo do ano. Então, assim, é muito legal vocês estarem com a gente nesses eventos, né? A gente quer contribuir, assim, pro calendário cultural da cidade mesmo, né?
também é legal entender que tudo isso demanda recursos, né? Sim. Então, assim, tem a vaquinha que você estava fazendo aí. E vaquinha? quero retomar, quero Sim. retomar agora. Assim que eu lançar minha primeira música, eu retomo a vaquinha aí. Eu estou buscando também patrocinadores aí para esses espetáculos que eu vou fazer ao longo do ano, né? Então, assim, se você tem uma empresa, você é um empresário e quer investir nisso, você quer ver boa cultura, um cosmovisão cristã sendo produzida ali, e no teatro, basicamente, assim, desse último ano, só teve eu produzindo teatro profissional aqui em BH. Eu posso citar aí algumas escolas de teatro cristãs que fizeram algumas coisas de formatura de alunos. Posso citar gente de outros estados que vieram aqui apresentar, igrejas que tiveram produções na própria igreja, mas ficar em temporada com uma peça, com cosmovisão cristã no teatro profissional, basicamente só teve eu, né? E do que eu consigo mensurar aqui só de Belo Horizonte, ao longo do ano tem pelo menos 2.000 apresentações de teatro acontecendo, assim, de pelo menos 200, 300 peças diferentes. E assim, você só tem um crente ali no meio, é muito pouco, né? Então, no mínimo, assim, 10% do que acontece deveria ser de cristãos ali ocupando esses espaços, né? Então, invista, né? Invista no que eu estou produzindo, invista no que outras pessoas estão produzindo. De repente, você conhece alguém que tem um trabalho legal, assim. Então, cara, incentiva essa pessoa a fazer, a ir para ocupar esses espaços do teatro, enfim, qualquer outro espaço ali, além do ambiente da igreja. Sim. E se você tem condições de investir, invista também, né? Se você tem condições de mobilizar pessoas para irem, né? Juntar a galera da sua igreja, né? Você tem, sei lá, trabalho numa escola, você tem um grupo de leitura, né? Enfim, junta essa galera e vá para esses eventos também, que isso a gente vai estar contribuindo mesmo para a cultura da nossa cidade, para a formação, né, do imaginário, assim, do nosso povo também, do que eles estão vendo, estão ouvindo. Enfim, então, apoie esses projetos aí também. E um ponto, cara, que às vezes a galera perde de vista, né, é o quanto que isso que a gente está fazendo é uma missão, né? É uma missão. A galera tem mais facilidade para ver a missão quando ela é transcultural, né? Sim. E é claro que tem o seu valor, isso é incrível, assim. Eu tenho amigos que estão nessa vivência de missão transcultural, isso é incrível, mas a gente precisa pensar também na missão urbana, né? No quanto isso é importante e no quanto os grandes centros precisam do evangelho, né? A gente está em Belo Horizonte, que é claro, tem cidades muito maiores, né, no Brasil e no mundo, mas que é uma cidade muito grande também, né? E que precisa do evangelho. E olha, e pensa comigo, né? O quanto que e até é uma coisa que Paulo dá para ver que Paulo faz também, né? Que é tipo assim, a pregação dele num lugar onde pessoas passam e espalham aquilo pelas outras cidades, né? Então, tipo assim, a gente trouxe aqui o Jaime, né? O Jaime falou sobre quando chegou um missionário lá numa cidade. Lembra disso? Um bispo, né, numa cidade para levar o cristianismo, e ele chegou lá e já tinha um cristianismo rolando lá. Ou seja, isso era tipo assim, provavelmente um mercador que foi para outra cidade que já tinha um cristianismo e levou, sabe? Nesse sentido de espalhar, né? Então, assim, pensar Belo Horizonte nessa forma estratégica, né? A gente tem isso na Bíblia mesmo, né? O eunuco, o etíope, Sim. Rolou isso, assim, ele era só um cara que estava passando ali. Total. Deus manda o Filipe, que era diácono, evangelizar ele volta lá para a Etiópia. E existe uma tradição cristã na Etiópia, que, né, dos estudos que se tem, veio desse cara. Doideira, chegou lá, né? E tem uma tradição cristã lá, que não foram cruzadas, né, protestantes ou católicos que foram lá pregar, né? Foi só um cara que estava passando. Sim. Deus, né, aprovou que esse cara conhecesse o evangelho, e ele voltou e fez uma diferença. Jesus, quando tem um encontro com o gadareno lá, né? Ele vai e manda, cara, agora é isso, você é um missionário aí na sua cidade. E vai embora, assim, não era uma cidade de Israel ou de Judá ali, né? Era só uma cidade. Jesus vai lá, atravessa o mar, vai lá, prega para aquele cara, fala, e é isso. O cara quer voltar com Jesus, ele fala, não, você vai ficar aí, e agora você vai pregar na cidade. E volta. Sim. É só isso. Sim. Tipo, eu não sei, a gente não tem registro, ou se tem, eu não conheço, do que frutos, aconteceu, né, lá em Gadara, Sim. assim, né? Mas imagina, mano, esse cara plantou uma igreja lá depois. Sim. Né? Como é que era esse cara, né? Esse cara, a gente via ele que todo animalesco, né, e tal, de repente agora esse cara tá pregando pra gente. Então essas transformações, né, cara, que eu acredito mesmo, assim, que acontecem,
e o quanto que tudo isso inspira pessoas a viver o evangelho de forma mais rica e espalhar isso, sabe? Então, assim, pensar que Belo Horizonte é o nosso campo missionário mesmo. Se você mora em Belo Horizonte é o seu campo missionário. Então, nós fazemos eventos também para espalhar o evangelho, ainda que a gente não chegue lá e faça um sermão, né? Mas a gente vai levar uma música que tem valores do reino, a gente vai levar uma peça que vai ter valores. Então a gente vai, como você mesmo falou, vai estar formando o imaginário. Então tudo isso faz parte da nossa missão, assim, né? Então, realmente quando a gente fala sobre investir, né? Tipo assim, a gente tá pensando realmente, tipo assim, cara, invista na missão, na real. A gente acredita mesmo nisso, assim, que a gente tá fazendo essa parada como uma missão. E eu lembro muito bem quando essa chave virou na minha cabeça, assim, sabe? Porque eu tinha muito crise de vocação, né, etc. Já falei sobre isso aqui no meu episódio. Crise vocacional, para onde que eu vou? Vou ser missionário, vou ser pastor, não sei o que e tal. E aí eu olhei e falei, cara, eu já tá aqui, eu já tô, tipo assim, essa aqui já é a realidade, a missão, né, que Deus colocou para mim já tá aqui na minha cara, que é isso que eu tô fazendo mesmo, de espalhar os valores do reino dessa forma, através da cultura e através, é claro, do evangelho pregado muitas vezes explicitamente, mas às vezes dessa forma mais velada mesmo, né? Sim. Então é isso. Tem mais coisa para falar? Acho que é isso. Vamos fechar, que a gente prometeu que ia ser curtinho, meia hora, já deu 40 minutos. A gente é um falador profissional. Mas alguns recados para fechar. Então, inscreva-se para o Vitral na Cidade, dia 16 de março desse ano de 2024, na Igreja Estação Casa, Igreja Anglicana aqui em BH. A gente vai ter lá Rodolfo Amorim como palestrante, Marilou e Roma Pereira com samba ali com a gente. Vamos ter uma roda de conversa ali, um vitral gravado ao vivo com o Rodolfo Amorim, Marilou, Roma Pereira, West, Geraldo Silva da Caverna de Adulão. E cafezinho, um momento de comunhão, de interação ali com a galera. Então já se inscreva, o link está na descrição. E também queremos convidar vocês a fazerem parte da nossa comunidade, né? Sim. Comunidade Vitralistas. A gente começou com a comunidade exatamente em janeiro do ano passado, né? Então está fazendo aí um ano que a gente começou essa comunidade Vitralistas. E nesse mês de janeiro especificamente entraram vários vitralistas, né? Agora de 2024. Então isso tem possibilitado a gente fazer várias coisas. Você está vendo que a gente está fazendo essa gravação com um microfone aqui na nossa lapela. Tá legal? Espero que esteja legal, hein? Por favor, hein? Legal. Por favor, Senhor. Então a gente adquiriu isso também com apoio aí dos vitralistas, de gente que tem nos dado ofertas. A gente comprou recentemente alguns tripés para câmeras, compramos microfones também, cabos, né? Que a gente tem feito essas gravações, esses eventos externos graças a isso. A gente tem planejado assim, esses eventos até por esse investimento que a gente teve aí com os vitralistas. Então você pode fazer parte da nossa comunidade e investir nisso, né? Em tudo que a gente tem feito. E ainda tem alguns benefícios, né? Nesses próximos nossos vitrais aí, a gente vai ter alguns sorteios. Todo mês, início do mês, a gente vai fazer um sorteio aí de tudo que a gente tiver ganhado ao longo do mês, né? A gente ganha algumas coisas dos convidados, livros, parcerias que a gente for fazendo. Então isso vai ser sorteado para os vitralistas. E você também pode participar um pouco mais dos bastidores, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, você pode enviar perguntas aí para os convidados, enfim. Então, faça parte da comunidade Vitralistas também. E também, galera, a gente tem buscado produzir mais conteúdos aí para as nossas redes sociais, né? Então, se você não segue a gente, comece a seguir lá no nosso Instagram. Quem sabe a gente reativa aí também Twitter, TikTok. E a gente tem produzido alguns reels, fazer shorts. Dancinha no TikTok, nós vamos fazer esse ano? Por favor. Se você puder fazer. Essa música nem existe, mas aí vai lá e segue a gente nessas redes sociais. Você pode compartilhar ali cortes, shorts que a gente fizer. E isso ajuda a impulsionar, fazer o vitral chegar em outras pessoas, né? Sim. Enfim. Se tiver 1000 seguidores no TikTok, nós vamos fazer. Quando bater 1000 seguidores no TikTok, o Bruno vai fazer uma dancinha. A gente vai fazer dancinha aqui especial para vocês, nós dois. Vamos fazer uma versão aí, sei lá, um samba. Vamos fazer um samba. Samba é legal. A gente pede para a Marilou e a irmã Roma ensinarem a gente lá. Fechou, acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Sigam-nos nas nossas redes sociais, né, inclusive. Pessoais aí também. Bruno K. Santana. Madison Barreto. Fácil de achar, @Madison Barreto. Isso, @Bruno K. Santana. Tá tudo na descrição aí também, e enfim, interaja com a gente. Comenta aí, se você assistiu até agora, você gosta da gente, né? Então comenta, pelo amor de Deus. E tem como você comentar tanto no YouTube quanto você está ouvindo a gente no Spotify, tem como deixar comentário. Tira da sua orelha agora esse fone. Não precisa tirar, né? Tira o celular do bolso
E vai agora comentar em nome de Jesus. É um apelo, é um clamor. Sim, sim. É isso, fechou? Fechou. É nóis. Valeu, galera. Tamo Até junto. o próximo Nosso Vitral. Toda semana tem Vitral e uma vez por mês um Nosso Vitral. Pode ser? Tá bom, tá bom. Valeu. É nóis. Falou.